15. Nós leremos do versículo 22 ao 27. A sequência trata mais ou menos do mesmo tópico, que é a murmuração, mas que vai do verso 22 até o capítulo 16, ele trata desse tema continuamente. Mas trataremos ele em 3 partes sequenciadas. Vamos do verso 22 ao verso 27 do capítulo 15. Diz assim a palavra do nosso Santo Deus: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés e dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Na tua presença ainda, Senhor, clamamos. Desvenda os nossos olhos nessa manhã, para contemplarmos o Evangelho de Cristo na tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A vida cristã, ela não é feita da maneira como nós imaginamos que ela deveria ser. Ela é estabelecida com sabedoria por Deus. E a sabedoria de Deus, ela nos ensina que a obra da redenção, ela é a libertação, mas ela é também a santificação do seu corpo. Isto é, Deus nos livra do pecado, não é? Ele nos livra das garras de Satanás, das garras do pecado, e Ele nos transforma nesse processo, a sua imagem, da sua semelhança. E é exatamente esse o princípio da redenção. Senão, a revelação bíblica não iniciava dizendo que o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E com a queda e com a entrada do pecado no mundo, naturalmente eles perderam, não é? Foi desfigurada essa imagem de Deus no homem. Há relances dessa imagem, há característica dessa imagem ainda no homem, mas foi perdida. E a obra da redenção, ela é exatamente a obra que ela vai nos fazer a imagem de Deus, ela vai nos resgatar essa imagem, a ponto de Cristo Jesus ser descrito dessa maneira pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, quando ele diz que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Isto é, dentro da obra da redenção, nós fomos libertos do pecado e estamos sendo transformados à imagem de Deus. Então o Senhor tratará conosco, o Senhor vai expor os nossos pecados, o Senhor vai tocar nas nossas feridas, o Senhor vai nos ensinar muita coisa nessa caminhada. E a caminhada cristã, ela é feita dessa perspectiva, com a segurança de que aquele que nos arrancou do pecado vai nos levar para a terra prometida, e a segurança de que nós precisamos entender que não só a nossa salvação depende dele, mas que o sustento da nossa vida depende dele. Que não só libertação do pecado, mas o que eu bebo, o que eu como, o que eu tenho para vestir,
tudo que eu preciso também dependeu. Essa narrativa, ela é inserida de modo bem contrastante, não é? O autor aqui, não é, coloca imediatamente essa história após a libertação. Veja, após o cântico de glória, após a exaltação pela libertação à margem do rio, onde Moisés e o povo, Miriam e as mulheres, exaltam ao Senhor que os livrou do grande inimigo. Agora, eles se levantam contra Deus, porque eles não têm água para beber. Mas se nós recapitularmos, Deus não apenas governa o mundo, mas governa a água. O Espírito dele pairava sobre o abismo das águas. Gênesis 1, verso 2. Na libertação do cativeiro egípcio, ele transformou o Nilo em sangue. Na travessia que eles acabaram de passar, Deus transformou águas em paredes para que eles passassem a pés enxutos. Agora, eles esqueceram do grande bênção. O Salvador deles veio da água. Aquele que veio para libertá-los do cativeiro veio das águas. Eles tinham perdido a lembrança, a grande perspectiva do passado, de que Deus destruiu o mundo com água e que preservou o seu povo sobre as águas. Agora, eles estão sem água para beber e se levantam contra Deus. A narrativa bíblica, ela inicia dizendo assim: fez Moisés partir a Israel do mar vermelho. É interessante que a narrativa, ela dá impressão no texto, porque a linguagem utilizada aqui é como Faraó expulsando o povo do Egito. É a mesma linguagem. É como que eles não quisessem sair dali, daquele local. É como se eles não quisessem partir dali. E a vida cristã, não é? É uma caminhada, nós somos peregrinos, nós estamos rumando a um lugar, nós estamos saindo, nós estamos indo para um determinado local, é para lá que nós vamos, e o Senhor nos tirou daqui para nos levar para lá, e é lá o lugar onde Ele estará conosco por todo o céu. Mas até que cheguemos lá, Ele estará conosco também. De dia, uma nuvem, de noite, fogo, uma tocha. Ele nos conduzirá por todo o caminho. Mas o povo, aparentemente, na maneira como é expressado no texto, não queria sair, diz, e fez Moisés partir a Israel do mar vermelho. E a vida cristã é assim, irmãos, nós não saímos necessariamente do pecado e entramos na glória imediatamente. Alguns têm essa bênção na vida. Alguns filhos da aliança nascem, poucos momentos morrem. O ladrão da cruz creu no Senhor e morreu. Alguns têm esse privilégio, mas a história cristã não é feita assim. Ordinariamente, ela é feita por um processo longo de caminho. Nós saímos do Egito e estamos rumando à terra prometida. E a narrativa diz: saíram para o deserto de Sul. Ora, eles saíram para o lugar onde era o lugar mais complexo para sair, mas era o lugar que Deus tinha designado que eles deveriam ir. E era para onde eles deveriam ir.
E ao partirem nessa direção, eles estavam então iniciando uma caminhada longa rumo à terra prometida. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Você imagina que o reservatório que eles podiam estar levando, que eles teriam ali, secou. E 3 dias caminhando no deserto, não encontraram água. Então a angústia começou a bater, os filhos chorando, as mulheres falando, os homens preocupados. Não tem água para beber. Nos nossos dias, nas nossas murmurações modernas, nós dizemos assim: eu prefiro ficar sem energia do que sem água. É uma murmuração renovada na nossa geração. Eu prefiro ficar sem energia do que sem água. A água é pior do que a falta de água é pior do que a falta de energia. Ele não tinha essa preocupação, porque não havia energia nessa época. Mas a falta de água, sim, é o mesmo princípio. Era uma necessidade básica para eles. Mas não era questão de tomar banho simplesmente. Não é esse o problema. Era beber, eles estavam morrendo de sede. E nós somos chamados, e aqui é o grande aprendizado, não é? Qual é e o que deve ser feito quando nós enfrentamos necessidade nessa vida? É voltar para o Deus que graciosamente nos libertou, poderosamente nos libertou da escravidão, e dizer a Ele o que nós estamos sentindo e o que nos falta. Lembrando que você não vai estar dizendo a Ele o que Ele não sabe, mas nós somos convocados, como diz o apóstolo Paulo, a apresentar e colocar diante dEle as nossas súplicas e as nossas petições com ações de graça. A diferença é um coração agradecido a Deus. É um pedido a alguém que dá graciosamente, não porque é obrigado a dar. A murmuração, e exatamente esse é o princípio, não é? Porque quando eles passam 3 dias no deserto sem água, eles encontram um lugar que tem água. E como característica de toda a narrativa, né? A narrativa ela tem essa característica. Ela conta, ela põe um nome primeiro, Mara, em hebraico, Mara. Não é? Essa é a palavra utilizada, por exemplo, por Noemi. Noemi, quando ela volta da terra de Moabe, juntamente com Ruth, ela diz: não me chame mais de bem-aventurada ou de bendita, me chamem de Mara, amargurada. E Mara é exatamente a palavra hebraica para amargo, amargura. Ele diz: a água que eles encontraram era amarga. E exatamente isso que Deus faz conosco. Veja bem, Deus nos faz encontrar água amarga para que seja revelada a amargura do nosso coração. Por meio de fatores externos, Ele revela a amargura do nosso coração. Por meio de fatores externos, Ele revela onde eu coloco a minha confiança, em quem eu descanso, com que eu me apego e a quem eu suplico. Mais do que isso, revela com que coração eu me apego. O coração deles era muito claro. O texto sagrado diz: afinal chegaram a Mara. Veja o verso 23, ao final chegaram a Mara. E aí não diz por que chama Mara, não é? Ele vai contar a história agora. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara.
Então ele não começa dizendo Mara por causa disso e conta a história. Ele conta a história e depois diz por quê. Essa é uma característica de narrativa, claro. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com estrutura de língua, acontece ali na Torre de Babel. No capítulo 11 você tem a narrativa da Torre de Babel, mas no capítulo 10 você já tem os povos sendo divididos em línguas, segundo as suas línguas. Como é que pode ser no capítulo 10 os povos são divididos em línguas, se no capítulo 11 aqui os povos que o mundo é dividido em línguas? Então é o mesmo princípio, isto é, a história, a razão pela qual é dividida em línguas é contada depois. Primeiro se conta o fato, depois a razão pela qual é assim. Então a mesma coisa acontece aqui. Ele diz primeiramente, e depois ele explica por que chama-se Mara. Mara pelo fato de que aquele lugar era um lugar de águas amargas. Amargura? Água que não era própria para beber, provavelmente ela era contaminada, provavelmente havia um tipo de proteína, um tipo de mineral que impedia que pudesse beber aquela água sem que tivesse alguma reação. Então eles tinham água, mas não podiam beber. 3 dias sem água. Quando encontram água, ela não era potável, não poderia ser bebida. A partir daqui, eles então, a primeira vez em toda a Bíblia, aparece a palavra murmuração. É a primeira vez em toda a Bíblia que essa palavra aparece. 24. E o povo murmurou contra Moisés. O que havemos de beber? Essa é uma pergunta, irmãos, que ela é natural, não é? Mas essa palavra, essa linguagem, ela é extraída daqui e usada, por exemplo, no Novo Testamento, nas palavras de Cristo. Em Mateus, no capítulo 6, por favor, abra sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 6. Verso 25 em diante diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de beber ou comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, Mateus 6, 25 em diante, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso em vossa vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Usarei como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se investiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Não vos inquieteis dizendo: o que vestiremos, o que comeremos, ou o que beberemos? A resposta é clássica. Os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas no verso 25, na parte última do verso 25, ele diz: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Isto é, quem foi que te deu a vida? Quem te criou não foi Deus? Como Ele não vai te sustentar? O que é mais fácil, criar ou sustentar? Trazer a existência ou manter?
Essa pergunta então é trazida para esse contexto: que beberemos? Qual é o fundamento que precisa ser estabelecido aqui? Deus nos fez passar a pés enxutos no meio desse mar. Não nos dará Ele água para beber. Não nos libertou Ele graciosamente das mãos do inimigo. Não nos dará água para beber. O Senhor então nos chama a viver pela fé e não por vistas. O Senhor nos chama então a confiar nele, porque Ele poderosamente fez aquilo que era impossível a mim. Como então eu não vou confiar nele? A murmuração é pecado. E por que a murmuração é pecado? Porque a murmuração, ela destrona Deus. Ela tira Deus do seu trono, da sua glória, da sua majestade, do seu domínio, da sua sabedoria, da sua bondade. Eu digo que Ele não é bom. Eu digo que Ele não é poderoso. Eu digo que Ele não é sábio. Porque Ele nos tirou do deserto, das mãos do inimigo, mas nos fez morrer de sede no deserto. A murmuração é pecaminosa, porque ela nos torna ingratos, infiéis, e entrega o governo da nossa vida ao caos. Não há um Deus sábio que sabe exatamente o que Ele está fazendo. Nós vamos aprendendo a vida com a vida. Esse foi o primeiro passo de um povo que foi salvo. Esse é o primeiro passo. É como uma criança que está aprendendo a andar. O primeiro passo ela cai. O pai levanta. Ela cai. O pai levanta. Ela cai de novo. E o pai levanta. Até que ela possa andar. Esse é Deus que está ensinando Israel a andar. Deus que está ensinando Israel a andar. A murmuração, primeira vez que aparece no texto. O que havemos de beber? Onde nós vamos morar? A dona Jim Coleman, a esposa de um dos fundadores do Projeto Os Puritanos, do presbítero Olin Coleman, que eu tive o prazer de conhecer tanto no Brasil como conviver com ele nos períodos nos Estados Unidos. E tive a oportunidade de visitá-lo uma semana antes da sua morte e ver a graça de Deus sobre ele de modo impressionante. Segundo as palavras dele, eu estou avaliando, ele sentado com um caderninho na mão, eu estou pensando aqui na minha vida e perguntando, por que eu estou ansioso? O que é que me prende nessa vida? Ele disse, nada me prende nessa vida. A esposa dele, antes dele descobrir a doença que o matou, ela foi diagnosticada com câncer na boca. E ela fez a cirurgia. A cirurgia é uma região séria e não tira muita coisa da região do joelho.
Ela foi operada nos Estados Unidos e foi tirada dela muita coisa da bala da boca, né, do céu da boca. Eu não conheço muito bem o detalhe, mas alguns meses depois da cirurgia eu liguei para ela. E ela falava ao telefone comigo com dificuldade, obviamente por causa da cirurgia. Então eu perguntei como ela estava, ela disse: graças a Deus, pastor, graças a Deus, Deus me deu condição de andar ainda, porque eu posso todo domingo ir à casa do Senhor. Eu não posso falar muito bem, mas Ele me deu pernas, que eu vou à casa de Deus todo dia, todo domingo, adorar. Sem murmuração. Ele me tirou isso, mas o Senhor me tem dado tanta coisa. Que bom que eu posso andar. Que bom que eu posso andar. O que haveremos de beber? O que haveremos de beber? A murmuração deles, agora instruída por Moisés, na sequência do texto, nos conduz ao seguinte princípio. Então Moisés clamou ao Senhor. Veja, e o que está sendo dito aqui é: o que vocês deveriam entender é que Deus enviou um libertador ao Egito para libertar vocês, porque Ele ouviu o clamor de vocês. Se vocês se dirigissem a Deus, se vocês falassem com Deus, vocês deveriam entender exatamente o princípio. Deus escuta a oração do seu povo. Eles murmuraram a Moisés. Moisés não murmurou a Deus. Moisés clamou ao Senhor. E ele clamou dizendo. E o Senhor lhe mostrou uma árvore, respondeu a sua oração. Veja que coisa impressionante. Mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ele cura a água. Esse é o termo que vai ser usado no texto. Ele pega uma árvore, ele achou uma árvore, não é? E aqui é um embate teológico sem fim, não é? Essa árvore, que árvore é essa? Que tipo de árvore que muda a natureza de uma água, não é? Então a ciência vai discutir isso aqui com muita força. A mesma questão que discutiram sobre uma época do ano em que dá um vento na região e o mar se abre, né? Nunca ninguém viu o mar vermelho se abrir mais do que aquela vez, mas que tem um vento lá que abre, que é capaz de abrir esse mar, mas ninguém viu ainda. O vento ninguém vê, mas o mar abrir, ninguém viu mais. Bem, também com essa árvore que acharam. Então, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, e aí eu vou me apegar a João Calvino, que vai dizer exatamente isso, não é? Que aqui é uma ação miraculosa divina, tendo em vista que foi uma árvore que era capaz de mudar a natureza de uma água, não apenas uma água que era um rio, era um local, era um oásis onde eles podiam beber, e aquela água muda a natureza, aquela árvore muda a natureza da água a ponto de torná-la potável. Era uma ação miraculosa de Deus, dizendo a eles: eu sou Deus que vou fazer vocês beberem águas curadas, e essa água curada é a água que vai curar vocês. Deus usa uma árvore para adoçar o que é amargo. Deus usa uma árvore para adoçar o que é amargo. Na sequência do texto ele diz: deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou.
Interessante que os 10 mandamentos vão começar no capítulo 20, não é? Mas aqui ele faz uma menção de um estatuto que ele vai dar ao povo. E ele faz um pacto com esse povo aqui. Interessante que a aliança, não é? É óbvio que nós não temos o que foi dito no texto, o texto não diz o que foi dito. Mas o que é dito aqui é que se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, que te cura. Importante aqui nós temos em mente um ponto fundamental. Aqui o Senhor não está ensinando salvação por obediência. Eles não vão ser curados pela obediência, tendo em vista que eles foram salvos graciosamente. Tanto é que na própria instituição da lei, em Êxodo 20, antes de Deus dizer ao povo, não terás outros deuses diante de mim, ele disse, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, isto é, eu sou o Deus que te libertei, você vai receber minha lei para obediência e santificação, mas vocês foram salvos pela graça, somente pela graça. Então ele não está aqui voltando o seu conceito dizendo, não, agora vocês só serão salvos por obediência. Aqui é uma aliança que ele está dizendo categoricamente. E esse é o princípio da aliança. A aliança é feita por estipulações. E essas estipulações, elas têm bênçãos e maldições. Se você cumprir a aliança, você recebe os benefícios da aliança. Se você não cumprir a aliança, você recebe os malefícios da aliança. E o que Deus está dizendo aqui é exatamente isso. Essa aliança que eu faço convosco, se vocês ouvirem a minha voz, obedecerem os meus mandamentos, eu não vou punir vocês e não vou enviar as pragas que enviei contra o Egito, porque eu sou o Senhor, o Deus que sara. E aqui ele está dizendo abertamente, o pecado é tratado. Mas isso não significa dizer que eles são arrancados da aliança. Eles são disciplinados por Deus. Eles são punidos por Deus. Mas não necessariamente arrancados da aliança. Isso será manifestado pelo retorno, pelo arrependimento, pela restauração do pecado. Obviamente. E o que nos traz a grande verdade no final do verso é: então chegaram a ele. Interessante, no verso 22 inicia: fez Moisés partir Israel do mar. E aí o verso 27: então chegaram a Elim. Elim, essa palavra hebraica, são árvores, é um lugar arborizado. E aqui é onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras que se acamparam junto das árvores. Eles foram levados para um manancial de águas. Não porque eles obedeceram os mandamentos, mas porque o Deus que os libertou os levaria sãos e salvos, não apenas a uma fonte de água no deserto, mas para um manancial de águas. Palmeiras, sombra e rios, águas. A linguagem do paraíso. Essa é a linguagem, irmãos, categoricamente a linguagem que descreve o Éden, onde havia palmeiras, onde havia árvores, bosques, e onde saía um rio, onde esse rio se dividia em 4 partes e banhava toda a região. Eles foram levados ao paraíso, eles chegaram a ele. A pergunta é:
Que árvore é essa que curou a sorte dessa árvore e curou Israel? Se você abrir a palavra de Deus comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 22, Apocalipse capítulo 22. A partir do verso 1, diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. A árvore que produz cura para os povos. Eu sou o Senhor que sara, que cura meu povo. Eles são levados à fonte de água, eles são levados ao manancial. Veja, o que está sendo prometido e descrito aqui é que poderosamente Ele libertou o seu povo, e poderosamente Ele introduzirá esse povo a esse bosque que tem palmeiras e que tem árvores e rio como manancial, e que nós beberemos por toda a eternidade. E quem beber da água que essa árvore se encontra, que as folhas dessa árvore caem no rio, e quando ela corre, quem beber dela será curado, será transformado. Amargura em doçura, de murmurador para contente e satisfeito, transformado por Deus. Essa água que foi curada, curará os povos. Todo aquele que beber dela será sarado. Mas ainda essa narrativa nos leva a uma outra implicação importante escrita pelo apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, ele usa essa mesma história para nos alertar e para ensinar a igreja. Verso 10, capítulo 10, verso 1 em diante, ele diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E a parte que nos toca nesse texto é o verso 9, que diz: não ponhamos o Senhor à prova,
como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, verso 10, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Estas coisas foram escritas para a nossa advertência. Cuidado, irmãos, para que a ingratidão do seu coração, a murmuração dos seus lábios, não deixe você prostrado no meio do caminho. O Senhor nos concede hoje a oportunidade de confessarmos e abandonarmos esse pecado, porque nós hoje aprendemos de modo poderoso e miraculoso, o Senhor nos arrancou das mãos do inimigo. Não nos dará o Senhor água para beber. Não nos dará roupa para vestir. Não nos dará comida para comer. Os nossos lábios, as nossas aflições, precisam revelar a nossa dependência total de Deus. Um dos homens que nós conhecemos aqui na nossa região, pastor Valmir Soares, o diretor do Agnes por muitos anos. Foi o primeiro homem pregador que eu pude ouvir quando eu cheguei aqui no seminário, em 91. Um estilo de pregação bem curta, 15 minutos, 20 minutos, mas era tópico, dividido em 3 pontos, né? Era bem interessante, né? Muito inteligente a maneira dele pregar. Me marcou muito o estilo dele, né? Apesar de não seguir, mas eu achei muito interessante, muito capaz. Ele era homem de Deus, né? Homem que morreu com muitas enfermidades no corpo, muitas enfermidades, mas enfermidades gravíssimas, até o seu falecimento. Um dia ele foi pregar na igreja em João Pessoa, e ele não podia mais ler porque a diabetes o cegara. E ele, com dificuldade, chegou ao púlpito para pregar e leram a Bíblia para ele, num texto que ele ia se embasar. E antes de começar a pregação, ele descreveu as doenças todas que ele tinha. E eram muitas doenças. Então ele disse assim: eu não estou dizendo a vocês isso para que vocês tenham pena de mim. Porque eu não preciso que vocês tenham pena de mim. Eu estou dizendo isso para vocês para lhes dizer, toda a sinceridade, que se essa é a vontade de Deus para mim, foi isso que Ele escolheu para mim até o fim da minha vida, eu vou glorificá-lo até o último suspiro que Ele me der. Se esse é o meu fim, assim será. Qual o exemplo que eu tenho que seguir? Primeira carta de Paulo, primeira carta de Pedro, nos exorta, falando acerca do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele diz: ele foi injuriado, mas nunca injuriou. Ele foi caluniado, mas nunca caluniou. Ele, ao contrário, entregava aquele que tem poder para fazer. Nunca murmurou. Ele é descrito na Escritura Sagrada como aquele que foi levado para o matadouro como ovelha em silêncio. E quando abriu a sua boca, não foi para reclamar, foi para perdoar e entregar o seu espírito
a Deus. Ele sofreu sem nenhuma culpa pessoal, por minha culpa. Não murmurou, não reclamou. Ele fez isso para minha libertação. Como poderei eu abrir os lábios e murmurar contra o meu Senhor? Eu, que sou pecador, digno de toda a condenação. Ele é a cura da alma. Ele é o exemplo do contentamento em fazer a vontade de Deus. E nós somos seus servos. Que os nossos lábios aprendam a exaltar o Senhor nos dias da nossa necessidade. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor bendito, nós te damos graças por tua palavra nessa manhã. E rogamos ao Senhor que graciosamente aplique a tua palavra à nossa alma, trazendo salvação, restauração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Coloquemos em pé, irmãos, cantemos o hino de número 61 do nosso hinário, não 62, mas o 61 especificamente. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Nós vamos orar ao Senhor, pedir ao nosso irmão presbítero Manuel que nos leve a Deus de oração e depois a despedimos com Deus. Pai bendito, irmãos, em teu nome te agradecemos por esta manhã abençoada, por este culto que prestamos ao Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de expressar nossa gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado, especialmente porque o Senhor nos trouxe para perto das águas, para juntos, Senhor, de Ti, o Senhor Jesus Cristo.
pela sua mediação, pelo seu sacrifício, sua morte na cruz do Calvário, que nos fez, Senhor, nos aproximar de Ti e o Senhor nos receber, nos aceitar. Pai bendito, graças te damos, como diz este hino, mesmo pelos dissabores desta vida. O Senhor nos prova através deles, das dificuldades, dos problemas. O Senhor nos faz amadurecer, compreender e caminhar para mais perto de Ti, Senhor, e não para nos distanciarmos de Ti, meu Pai. Graças te damos, Senhor. Então, pela nossa redenção, redenção da nossa alma, redenção também do nosso corpo, que veremos glorificado à semelhança de Cristo no último dia. Pai bendito, coloca isso no nosso coração e faz, Senhor, que nós nunca possamos vir a murmurar contra Ti, Senhor. Mesmo diante das dificuldades, dos dissabores desta vida, dos problemas, das angústias que nós passamos. E os nossos caminhos, Senhor, não são os Teus caminhos maravilhosos e gloriosos, que são para o nosso bem. Mas na nossa fraqueza, na nossa pobreza, nosso esquecimento, muitas vezes fraquejamos, Senhor. Mas, ó Pai, levanta-nos e faz com que nós não murmuremos contra Ti, não caiamos em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Recebe a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, repouso sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens de louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito